Submeto aos senhores conselheiros a ata da segunda sessão realizada no último dia 11. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovado. Se algum dos senhores conselheiros desejar fazer uso da palavra, consulto a eminente representante do Ministério Público de Contas, doutora Hélida, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens que vamos apreciar no dia de hoje. Bom dia, Vossas Excelências. O Parquet de Contas manifesta interesse em promover sustentação oral nos itens 92 e 110. 92 e 110. Anotado? 92 e 110. Ok. Passamos, então, à nossa ordem do dia. Relato os itens estaduais a meu cargo. O relatório já foi disponibilizado do item 1. Cabe ressaltar que a FECAMP é uma entidade jurídica de direito privado vinculada à Unicamp, foi constituída em escritura pública, conforme verificado nos autos. Atos praticados pela FUNCRAP não apresentam falhas que pudessem comprometer as contas de 2011. A Fundação apresentou justificativa para as irregularidades identificadas. Reputo esclarecidas as questões apontadas pela fiscalização e ainda não tenho razão para discordar do entendimento de STG, sem prejuízo da recomendação à Fundação para que busque o equilíbrio entre as receitas e despesa. Acompanha a unidade de economia, que atestou indicar os índices econômicos a boa situação financeira da FECAMP, bem como assim a manifestação da Procuradoria da Fazenda. Os órgãos da Casa acolheram as manifestações favoráveis e, com fundamento no artigo 33, voto pela regularidade com as recomendações da conta relativa a 2011 da Fundação de Economia da FECAMP. Nos termos do artigo 35, dou quitação ao senhor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, responsável pelos presentes contas. Situo os seus atos não apreciados por este tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, o item 2, trata-se de contrato celebrado entre a Secretaria da Saúde e o Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, de Osasco, e a empresa Mosca, Grupo Nacional de Serviço. Disponibilizei o relatório. O principal ponto debatido foi o não chamamento da segunda classificada no certame. No caso concreto, a Secretaria não se atentou ao princípio da isonomia, pois, exceto a empresa classificada em segundo lugar, Higienix, as demais empresas foram comunicadas por meio de fax, informando-as da continuidade do certame na modalidade de pregão presencial. A proposta de menor valor e que encontrava dentro do prazo de validade estipulado no edital foi preterida pela terceira colocada, que, mesmo após a negociação, permaneceu superior. Cabe destacar que a empresa Mosca Grupo Nacional e Serviços também foi a vencedora do certame anterior no contrato de prestação de serviço, o qual foi julgado irregular por esse tribunal. Ante o exposto, acompanho os órgãos da Casa, SDG, razão pela qual voto pela irregularidade do contrato e dos termos seguintes. Determino, em consequência, a aplicação do artigo 2º, inciso 15 e 17 da Lei Complementar 709, com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, os itens 3 a 11, relatos em conjunto, juntando em cada um os relatórios individualizados. Trata-se de contratos da Diretoria de Ensino da região de Capivari, a Sabesp, o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Educação e a Imprensa Oficial, com a Certing, Simpres, Nihil, Gramamplan Comércio. Convênio entre a Secretaria da Saúde e a organização da Fundação ABC, prestação de contas da Santa Casa e a Associação
Batataense de Deficientes Físicos, a Secretaria da Saúde e Fundação Faculdade de Medicina. Autos nos itens citados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa, PFE e do Ministério Público de Contas. Meu voto vai no mesmo sentido pela regularidade dos contratos, das dispensas, licitações de convênio, prestação de contas e dos atos que antecederam com as recomendações propostas em cada um dos autos. Esse é meu voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho, itens 12 a 18. Senhor presidente, o item 12 é termo aditivo e termos de recebimento e encerramento do contrato celebrado entre a FDE e a empresa RDE Construções, objetivando a reforma de prédios escolares nos municípios de Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos. A licitação e o contrato já foram julgados irregulares. Portanto, relatório encaminhado a vossas excelências. O meu voto é pela irregularidade do primeiro termo de aditamento e do ato de despesas e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório, definitivo e de encerramento. Portanto, prevalecendo o princípio da assessoriedade, pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Agora, senhor presidente, é um pregão eletrônico número 212 e o contrato firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Sanear Engenharia, objetivando a prestação de serviços de instrumentalização do projeto estadual do leite Viva Leite e do programa Restaurante Popular Bom Prato. Instrução pela regularidade. O meu voto acompanha a instrução e também julga regular a licitação e o consequente contrato. Em discussão, votação, aprovado. Se Vossa Excelência permitir, em conjunto, os itens 14 a 17 da pauta. Deferido. A instrução é unânime pela regularidade. Todos se referem a prestações de contas referentes a convênios firmados pela item 14, Secretaria da Saúde com a Unesp, para gestão e operacionalização do ambulatório médico de especialidades de Bauru, exercício 2010. O item 15, a Secretaria da Educação, com a Prefeitura de Marabá Paulista, para transporte de alunos, exercício de 2004. 16, Secretaria da Educação, com a Prefeitura de Jundiaí, para transporte de alunos, exercício de 2011. Derradeiro, item 17, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, com a Unicamp, para a construção de laboratórios, exercício 2011. Encaminhei previamente os relatórios a vossas excelências. A instrução, como já disse, é pela regularidade. Meu voto é pela regularidade de todos os atos tratados nos itens 14 a 17, sem embargo das recomendações constantes dos votos relativos aos itens 14, 15 e 17. São os meus votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 18 é uma prestação de contas decorrente de convênio referente aos recursos repassados no exercício de 2007 pela CDHU, a Associação Viver Melhor, destinado à edificação de 56 unidades habitacionais por meio de regime de mutirão. Segundo a fiscalização, do parecer conclusivo, constou que do total entregue à entidade, restou uma diferença não aplicada de R$ 13.871,87. Relatório encaminhado. Instrução pela irregularidade. Passo ao voto. A ausência de justificativas quanto à diferença de R$ 13.871,87 é medida suficiente para impor à entidade a devolução do respectivo valor ao erário. Eu encurto razões e voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício 2007 e proponho a condenação da Associação Viver Melhor para promover o ressarcimento ao erário da importância de R$ 13.871,87, corrigido monetariamente. É como voto. Em discussão. Votação, aprovado o voto do relator. A palavra, conselheiro Sidney Beraldo,
sem antes registrar a presença na sessão de hoje do Dr. Mair Godoy, que é o decano dos advogados nesse tribunal. Há tantos e tantos anos ele atua nesse tribunal. Palavra ao conselheiro Sidney Riberal. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto, e da Procuradoria da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, senhores funcionários, doutor Sérgio, nosso secretário-geral, relato aqui o item 19 e trago para exame as contas do exercício 2009 da Fundação Universitária para Vestibular, a FUVEST. Relatório já disponibilizado a vossas excelências. A fiscalização não encontrou deficiências sobre o aspecto econômico e financeiro que pudessem comprometer as referidas contas. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria, com as ressalvas assinaladas no corpo do voto, dando quitação aos responsáveis. Em discussão. Votação. Aprovado. Voto do relator. Agora, com a permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 20 e 21. Ok, deferido. Em exame, a licitação e contratos e respectivos termos de aditamento celebrados pela Secretaria de Segurança Pública com a General Motors do Brasil Limitada e com a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos em 2006 para aquisição de veículos. Relatório previamente disponibilizados a Vossas Excelências. A falha apontada foi justificada pela Secretaria de Segurança e entendo possa ser relevada por não ter causado prejuízo ao certame. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Eu solicito a retirada do item 22, senhor presidente, com o retorno ao meu gabinete. Regimental. E agora, também com a permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 23 a 30. Ok. Trata-se de comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos pela FDE, pelas Secretarias da Agricultura e Abastecimento, Saúde, Educação, Meio Ambiente e pela CDHU, em razão de convênios celebrados com as prefeituras e entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Moraes de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Relato os itens 31 a 39 em conjunto, creio que não há objeção. Contratos da Prefeitura de Suzano e Edacom, Prefeitura de Carapicuíba e Tratalix, Prefeitura de Suzano e Greca Distribuidora, Prefeitura de Santos Memorial Comercial, Universidade Municipal de São Caetano do Sul e Prefeitura de Poá e a Comercial de Alimentos. Acompanho as representações formuladas por Sociedade Ecológica Amigos do Embu, Prefeitura de Embu das Artes, Promotoria de Justiça de Suzano, Prefeitura de Suzano, Trampolix Ambiental, Limpeza Privada, Prefeitura de Carapicuíba, Universidade Municipal de São Caetano do Sul e Cavazace Publicidade. Os autos examinados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é também no sentido de regularidade dos termos aqui examinados, pela improcedência das representações com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 40, Prefeitura de Jundiaí e Empresa Saúva, Empreendimento e Construções. Não é um bom nome, mas em todo caso, objetivando a prestação de serviços contínuos com predominância na área de construção civil
para reparos em prédios escolares. Verifico que a exigência editalícia restritiva à competitividade, comprometido todo o processado relativo à qualificação técnica, comprovação técnica operacional, habilitação, afronta a lei de licitação em súmulas 24 e 28. Tais impropriedades não foram afastadas, pois a origem não apresentou justificativa suficiente para resolver a situação. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade da licitação do contrato, cópias à Câmara e à Prefeitura de Jundiaí para as providências de estilo. Em discussão. Senhor presidente, palavra ao conselheiro Robson Marinho. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, que eliminou qualquer dúvida quanto às inúmeras a restritividade do edital e que, consequentemente, provocou inabilitação de 5 participantes. Eu proponho apenas multa de 160 UFESPs a cada um dos 2 secretários que assinaram este contrato. Então, ao secretário da Administração, que é o senhor Clóvis Marcelo Galvão, e ao secretário de Educação e Esportes, senhor José Antônio Galego. 160 UFESPs para cada um deles. Eu estou de acordo. O conselheiro Beraldo também? De acordo. Então, aprovado com a multa proposta pelo eminente conselheiro Robson Marinho. Item 41 a 43, eu retiro da pauta, retornando ao gabinete. Pedido dos advogados para fazer sustentação oral. 44 a 46, relatos em conjunto, tratam-se de contratos da Prefeitura de Ribeirão Grande e Limastro Comercial Construtora. Contratação da empresa para execução de serviços de revitalização da Praça Bom Jesus. Acompanho os autos das representações, verifico que a municipalidade não teve sucesso na justificativa apresentada, não conseguiu afastar as questões suscitadas pela fiscalização em seu relatório e posteriormente confirmada por SDG. Exigência editalícia restringir a competitividade, afrontado as disposições da lei de licitação e jurisprudência desta Corte. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade da licitação dos contratos dela decorrente pela improcedência da representação, cópias dos autos à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande e a Câmara para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovado. 47 a 49, relatos também em conjunto. Contratos em caráter emergencial da Prefeitura de Américo Brasilense e a Comerp, Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto. Saliento que nas contrarrazões os prefeitos se eximiram das impropriedades nos compromissos ajustados, alegando responsabilidade de um e outro mandatário. A prefeita Neuza Maria assinou o contrato 193, enquanto o sucessor Valdemiro Brito Gouveia foi o signatário dos termos de aditamento. Não foi verificada a situação fática de emergência ou calamidade capaz de justificar as contratações aqui citadas. Carecem de justificativas econômico-financeiras que apoiassem os valores praticados, como pesquisa de preço de mercado, orçamento e estimativa. Nessas condições, acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade da dispensa dos contratos, remetendo-se cópias à Câmara e à Prefeitura de Américo Brasilense para as providências. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 50 e 51, também relatarei em conjunto. Contratos entre a Prefeitura de Hortolândia e a empresa Ensibra, projetos de engenharia, contratação para a prestação de serviço de engenharia. Acompanho os autos uma representação, exigência editalícia restritivas, comprovação da capacidade técnica, contrariada à súmula 25 desta Corte, comprometendo-se a matéria na sua totalidade, não tendo a origem, apresentado alegações que pudessem afastar o suscitado pelos órgãos técnicos, não comprovando a competitividade do certame. 36 empresas retiraram, apenas 4 ofertaram proposta e 3 restaram classificadas. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade da licitação, contrato, procedente e representação,
cópias à Câmara e à Prefeitura de Hortolândia. Em discussão. Acompanho o voto de Vossa Excelência e sugiro apenas sobre 200 UFESPs de multa ao ex-prefeito Ângelo Augusto Perugini. Eu acompanho a proposta do conselheiro Robson Marinho, conselheiro Beraldo também? Acompanho. Ok, encerrada a discussão, a votação com a multa proposta, aprovado o voto do relator. 52, contrato da Prefeitura de Mauá, empresa Terra Azul. Examina-se julgado regular já os contratos, examina 2 aditamentos, verifica-se que a origem não consegue justificar suficientemente para afastar as questões da fiscalização, não demonstração da composição de custos que deram ensejo ao reequilíbrio noticiado. Meu voto acompanha as manifestações desfavoráveis da Casa pela irregularidade dos termos aditivos em exame, cópias à Câmara e à Prefeitura de Mauá para as providências. Em discussão, votação, aprovado. 53, Barueri, empresa Tecipar Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, prestação de serviço de engenharia sanitária, em regime de empreitada, já julgado irregular por esta Casa. Examina-se agora os termos aditivos, verifico que a origem não consegue apresentar justificativa suficiente para afastar as questões da fiscalização, atos regulares inicialmente praticados alcançam os demais pelo princípio da acessoriedade. Meu voto acompanha, manifestação desfavorável e irregularidade dos termos aditivos, cópias aos autos da Prefeitura, a Prefeitura e a Câmara de Barueri para as providências. Em discussão, votação aprovada. 54, Prefeitura de Jacareí, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Fundação Cultural Jacareí, José Maria de Abreu, Fundação Prolar Jacareí, Instituto de Previdência Municipal e a empresa Página Comunicação. Serviço de agência de propaganda, verificou-se subjetividade na definição do objeto, dificultando na elaboração de propostas técnicas e de preço, em contrariedade às disposições da lei. Exigência de editalícia restritiva, a regularidade fiscal, os índices contábeis provocaram baixa competitividade, prejudicando na escolha a proposta mais vantajosa. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade da licitação, contrato dela decorrente, com cópias à Prefeitura e Câmara de Jacareí. Em discussão, votação aprovado. 55 e 56, retiro de pauta, retornando ao gabinete, pedido da advogados que querem fazer sustentação oral e que venham. 57. Aqui se examina termos aditivos da Prefeitura de Itapevia, Locaville, relatórios foram previamente disponibilizados e voto pela irregularidade dos termos aditivos, tendo visto que os 2 ajustes totalizaram 68 meses de vigência, não conseguindo a origem demonstrar a excepcionalidade arguida. Voto pela irregularidade dos aditivos 14 e 15, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Itapevi. Em discussão, votação aprovada. 58, Prefeitura de Taboão da Serra e Empresa Comercial Nicpac. Examina-se a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro. Verifico que foi concedido o reequilíbrio econômico-financeiro apenas 7 meses de vigência contratual, elevando o valor unitário da cesta, utilizando-se percentuais de inflação não condizentes com a realidade. Não ocorrência de fatos imprevisíveis capazes de justificar a ausência de autorização e formalização de termos aditivos. Meu voto acompanha as manifestações desfavoráveis pela irregularidade da concessão do reequilíbrio econômico, remetendo cópias à Prefeitura e Câmara de Taboão da Serra para as providências. Em discussão, votação aprovada. 59, Tabapuã e Via Tabapuã Concessões e Serviço. Origem não apresentou justificativa relevante que pudesse reverter a situação desfavorável e nem o plano de execução de serviço e metodologia de execução abrangendo os anos de contrato, o proposto e o executado até o momento. Verificou-se a ausência de projeto básico, documento similar ou de projeção referente às estimativas da receita por 20 anos da concessão, em contrariedade ao que dispõe a lei de licitações. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato
dela decorrente, cópias das peças dos autos à Prefeitura e Câmara de Tabapuã para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovado. 60, Itapeva e editora Educarte. Origem não apresentou justificativa que motivaram sua escolha, não resta configurada a hipótese de elegibilidade de licitação e não demonstrou a compatibilidade de preços contratados com o mercado. Voto pela irregularidade da elegibilidade do contrato, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Itapeva para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovado. 61, Prefeitura de Guatapará. Não, é Guatapará, sim. E Marcelo Mendonça, dispensa de licitação, falhas graves, apontado pelos órgãos da Casa, não fica caracterizada a situação emergencial e calamitosa para a dispensa, preços não mostram ser adequados. Acompanha a manifestação unânime dos órgãos da Casa, voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Guatapará para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, eu queria só sugerir 160 UFESPs de multa, porque nada, conforme Vossa Excelência votou, nada justifica a dispensa de licitação para o caso. Então, eu sugiro 160 UFESPs de multa ao ex-prefeito, o senhor que assinou o contrato, o senhor Esdras Higino da Silva. Guatapará. Guatapará. Ok, a proposta de Vossa Excelência é acolhida, o conselheiro Beraldo também acolhe? Então, aprovado o voto do relator com a proposta de multa apontada. 62, trata-se de Prefeitura de Barueri e a empresa comercial João Afonso. É julgado regular o contrato, examina-se termos, a origem não demonstrou a economicidade da prorrogação por meio de pesquisa de preço. Meu voto acompanha a manifestação desfavorável da TJ e chefia pela irregularidade do termo aditivo, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Barueri para as providências. Em discussão, votação aprovada. 63, Prefeitura de Jaboticabal e Nutricionale para fornecimento de cestas básicas. Foram constatados falhas, prejudicada a economicidade do ajuste, preços contratados e quanto ao equilíbrio econômico-financeiro. Feito. Por outro lado, o contrato previa preços fixos e reajustáveis. Por outro, 6 meses depois da celebração, o aditamento foi de 21%. Nessas condições, considero o conjunto das impropriedades, acolho a manifestação dos órgãos da Casa, voto pela irregularidade do pregão do contrato e do aditamento, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Jaboticabal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 64, Prefeitura de Campinas firmou termo de cooperação com a ENDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, gerir transporte coletivo. Não conseguiu afastar as falhas apontadas, falta de embasamento técnico para a composição de preço, ausência de definição de metas de serviços a serem prestados, além de não apresentar indicadores mensuráveis física e monetariamente que pudesse atestar a economicidade. Considero o conjunto das impropriedades, acolho as manifestações da Casa, opino o que opinaram e voto pela irregularidade do presente termo de cooperação, remetendo cópias dos autos à Prefeitura e Câmara de Campinas para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovada. 65, Pro Guarulhos e a empresa Mendes Freitas, locação de veículos. Verificou-se no processado a ausência de orçamento básico, ausência de pesquisa de preço, falta de publicação de edital em jornal de grande circulação, exigência editalícia restritiva relativa à qualificação técnica e o uso de modalidade licitatória inadequada, que impediu a divulgação do certame, prejudicando propostas vantajosas. Acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação do contrato dela decorrente, bem como dos termos aditivos, remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura de... Agora aqui houve de Guarulhos, né? Guarulhos. E para as providências de estilo. Não sei de onde apareceu São Bernardo do Campo, mas é Guarulhos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O MMSG botou São Bernardo no lugar de Guarulhos aqui, numa parte do voto.
Aprovado o voto do relator. Item 66, Prefeitura Municipal de Caçapava, Empresa Comercial João Afonso, aquisição de cestas básicas. Julgado regular, examina os 4 termos aditivos. Os órgãos da Casa e o Ministério Público de Contas foram divergentes. Passo à síntese do voto. A origem não comprovou a ocorrência de acontecimentos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que pudessem alterar a equação econômico-financeira e nem conseguiu justificar o reajuste efetivado no prazo. O meu voto acompanha a manifestação do Ministério Público de Contas pela irregularidade dos termos aditivos, remetendo-se cópias dos autos à Prefeitura de Câmara de Caçapava para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 67 a 69, relatos em conjunto. Câmaras Municipais de Pederneiras, Bernardino de Campos e São José dos Campos, todas de 2011. Irregularidades apontadas em cada um dos relatórios de fiscalização foram sanadas com a juntada das defesas, sendo que as falhas remanescentes à luz da jurisprudência dos órgãos da Casa e das manifestações dos órgãos da Casa e Ministério Público de Contas passíveis de recomendação. Julgo regulares as contas aqui examinadas, excetuo os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Desde já solicito o relatório individualizado seja juntado em cada processo. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 70. Contas do Executivo de João Ramalho, relativas a 2012, apresentadas com falhas de ordem formal, incorreções quanto da inspeção em loco. Manifestações unânimes da Casa e do Ministério Público de Contas, além de manifestações unânimes, além de serem atendidos os índices constitucionais legais como o ensino 25.32, Fundeb 62.22, Pessoal e Reflexo 4319, Saúde 2056. Voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetuam-se os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Ao cartório para notificar o Executivo Municipal quanto às recomendações oferecidas por ATJ e MPC. Acolho também a propositura nos autos de apartado para análise da questão referente ao pagamento de gratificação por função conforme apontado por ATJ. Determino que em próxima inspeção certifique-se das providências anunciadas por ocasião da juntada da defesa. Em discussão, votação, aprovado. 71. Recurso ordinário do ex-prefeito de Catanduva, sentença proferida pelo eminente conselheiro Robson Marinho, julgado irregular pagamento recebido por secretário. As razões recursadas foram analisadas, que foram de norma unânime conhecidas e pelo não provimento. Em preliminar, conhecido. Já no mérito, o voto pelo não provimento, as razões recursais foram insuficientes para descaracterizar a infringência apontada. Nesse sentido, mantenho os termos da decisão. Em discussão, votação, aprovado. 72, recurso ordinário do ex-prefeito de Adamantina, sentença que julgou irregular convite. Em preliminar, conheço do presente recurso. Conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. Conquanto tenha sido ofertado argumento, o recurso foi desprovido de documentos comprobatórios, realizado pesquisa de preço, não permitindo a administração avaliação dos preços. Some-se a isso, exigência domínio 3 atestados, e nessas condições meu voto é pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação, aprovado. 73, conforme relatório já disponibilizado, recurso ordinário interposto por Bragança Paulista, sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, conhecido. No mérito, impõe-se a manutenção do decidido, a estipulação de cláusula restritiva edital contribuiu para desestimular a competição. 21 empresas, apenas 3 foram à disputa, sendo 2 habilitadas e só uma se classificou. Acompanho a manifestação de STG e voto pelo desprovimento. Em discussão, votação, aprovado. Recurso ordinário do ex-prefeito de Jardinópolis, contratação de convite. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão. O edital não permitiu dimensionar o objeto contratado, assim, a ausência de elementos indispensáveis para a sua delimitação. Peça recursal não foi hábil para comprovar os preços contratados,
Meu voto nega provimento ao recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 75, ex-prefeito de Lourdes, contratação julgada irregular. Recurso. Conheço do recurso, conhecido. No mérito, a documentação acostada aos autos não justificou o apontado pela equipe de fiscalização. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora ao conselheiro Robson Marinho, itens 76 a 97. Senhor presidente, 76 e 77 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 76 refere-se à licitação e contrato celebrada pela Prefeitura de Campinas com a Unírio Manutenção e Serviços Limitada para serviços de limpeza e higiene predial. Já o item 77 refere-se à licitação e contrato, bem como à apreciação da execução contratual celebrado pela Câmara de Santo André com a Bônus Brasil, serviço de alimentos para fornecimento e administração de vale-refeição. Os relatórios eu encaminhei previamente a Vossa Excelência. A instrução é unânime pela regularidade dos atos em exame. Portanto, o meu voto acompanha a instrução pela regularidade, bem como pelo conhecimento da execução contratual, no caso do item 77. São os meus votos. Em discussão, votação aprovada. O item 78, em exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Imbu e a Guimacom Engenharia, objetivando a execução de obras de recapeamento, recuperação de calçadas e drenagem da estrada de Itapecerica a Campo Limpo, no município de Imbu. A instrução mostrou-se dividida. O relatório eu encaminhei a Vossas Excelências. Portanto, eu passo ao voto. Várias questões foram suficientemente esclarecidas pela administração. Isso ocorreu com os apontamentos sobre a prova de desistência da interposição de recursos, sobre a previsão do instrumento de ajuste a respeito da garantia contratual que veio ser efetivamente prestada, e também a respeito do item 1.2.1 do anexo 1, visto que não constou de sua redação uma expressa exigência da prova de quitação de anuidade. Portanto, superadas essas questões. Já quanto às cláusulas de regularidade fiscal dos itens 1.44 e 1.45 do anexo 1, pode ser verificado que elas requisitaram a comprovação a partir do nome das certidões emitidas pela Fazenda Estadual e Municipal. No entanto, é forçoso reconhecer que essas cláusulas editalícias não revogaram a obrigatoriedade de se acolher a certidão positiva com efeitos de negativa no certame em apreço. Também não há como desconsiderar que houve o ingresso de 4 licitantes nesse caso concreto e que a única inabilitação não se deu por causa dessas questões, mas sim em virtude da ausência de prova de regularidade para com a Fazenda Federal. À vista deste cenário, encurtando razões, não se me afigura apropriado o desfazimento deste ato administrativo, mas que seja ele tolerado tão somente por hora com o envio de recomendação. Este mesmo cenário de 4 licitantes e uma inabilitação por motivos alheios ao discutido também me revela a necessidade de que se releve a fixação do prazo de até 3 dias úteis anteriores à sessão de recebimento dos envelopes para a prestação da garantia contratual. Contudo, necessário o encaminhamento de recomendação à origem por se tratar de questão que não se resolve com a obediência aos prazos do artigo 21 da Lei 8666, já que é o artigo 31 da mesma lei que estabelece os limites legais aplicados à avaliação da qualificação econômica das licitantes. Voto, senhor presidente, pela regularidade da concorrência e do contrato, recomendando à Prefeitura de Imbu que limite-se a exigir a entrega da prova da garantia de participação na sessão de recebimento dos envelopes e não mais restrinja a prova do registro do atestado de qualificação técnica tão somente à CAT, admitindo-se outras formas competentes e válidas para tanto. Portanto, voto pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. O 79 é um termo de parceria decorrente de concurso de projetos firmado entre a Prefeitura de Santo André
e o Instituto de Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social e da Cidadania, tendo por finalidade a promoção de ações e serviços de cooperação técnica nas áreas da educação, a partir do desenvolvimento e execução de projeto pedagógico complementar para a gestão do planetário digital multidisciplinar, voltado aos estudantes de ensino fundamental e professores da rede municipal de Santo André. O relatório eu encaminhei previamente a vossas excelências. Portanto, eu passo ao voto. Peço desculpas por ser um pouco mais longo, porque o caso assim o requer. A transparência na escolha da entidade torna-se preponderante na medida em que inexiste previsão legal para a realização da licitação com esta finalidade, cabendo ao administrador se atentar ao cumprimento principiológico aplicável, relacionado à impessoalidade e à isonomia. No caso, verifica-se que a municipalidade promoveu o concurso de projetos para a seleção da melhor proposta, cuja convocação ocorreu mediante publicação no Diário do ABC, através do qual participaram 2 entidades, dentre elas a vencedora. Portanto, sob o prisma da seleção da entidade, a garantir processos isonômicos de escolha, considero ter ocorrido o atendimento ao atual posicionamento jurisprudencial deste tribunal. Quero destacar por oportuno que o eminente conselheiro, hoje presidente, Edgar Camargo Rodrigues, foi o relator de um termo de parceria firmado entre a Prefeitura de Santo André com o Instituto de Formação Educacional e Empresarial Contínua, IFEC, TC 16.335.11, julgado regular pela Egrégia Segunda Câmara em sessão de 14/2/12, cujos procedimentos, guardadas as peculiaridades, possuem semelhança com o presente processado, inclusive quanto ao concurso de projetos. Ultrapassada essa questão, passo ao enfrentamento da matéria de fundo. Creio, após um exame acurado da documentação encartada aos autos, que a matéria comporta o julgamento pela regularidade. Após leitura do Estatuto Social, é possível verificar em seu artigo 2º que o Instituto tem por finalidade atuar na educação de jovens e adultos, desenvolver projetos educacionais com ênfase na capacitação profissional, organizar e realizar cursos de capacitação para profissionais da educação. Restando, portanto, esclarecida a suposta ausência de compatibilidade das ações da OCIP com as elencadas no artigo 3º da Lei 97/90/99. Ademais, o plano de trabalho apresentado é bem específico e detalhado, dele constando a forma de monitoramento e avaliação das atividades, a metodologia estratégica de desenvolvimento, o cronograma de execução, o número de colaboradores alocados para a execução da parceria, o plano de aplicação dos recursos e a forma de desembolso. Encurto razões, voto pela regularidade do concurso de projetos e do termo de parceria, recomendando, no entanto, que a administração municipal promova o regular acompanhamento da execução do termo de parceria, de modo a constatar a vantajosidade dessa opção. É como voto. Em discussão. Senhor relator, eu vou pedir vista, porque eu tenho um exatamente igual no meu gabinete. É regimental o pedido meu de vista. Então, continua Vossa Excelência com a palavra. Sem dúvida. Eu até, se Vossa Excelência anunciasse antes, eu já... Não, eu só me apercebi agora, na hora... Senhor presidente. Não, eu só me apercebi agora a anotação que tinham feito aqui no meu gabinete. Mas fez bom. Apenas desejo que este voto possa contribuir para o deslinde do outro CC ao seu julgamento. Julgamento de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permitir, 80 a 86 da pauta. A instrução unânime é pela regularidade. Os processos referem-se à prestação de contas decorrente de repasses realizados 80 a 83 pela Prefeitura de Guarulhos a conselhos escolares para desenvolvimento do Programa de Recursos Educacionais Descentralizados, ProRede, exercício de 2010. O 84 pela Prefeitura de Carapicuíba, a entidade do terceiro setor, exercício de 2012.
85, Fundação Centro de Educação do Trabalhador, professor Florestan Fernandes de Diadema, a entidade do terceiro setor, exercício de 2011. E, por derradeiro, 86, Prefeitura de Praia Grande, a Fundação ABC, para a gestão compartilhada do Hospital Municipal Irmã Dulce, exercício de 2009. Relatórios encaminhados, instrução unânime pela regularidade de todos os atos neles tratados. Os meus votos acompanham a instrução, senhor presidente. Em discussão. Votação aprovada. 87 é uma prestação de contas decorrente do termo de parceria referente aos recursos repassados no exercício de 2005 no valor de R$ 2.870.000 pela Prefeitura de São Vicente à Associação em Defesa da Saúde da Família de São Vicente, tendo por objeto a capacitação, treinamento e geração de emprego. Relatório encaminhado, instrução unânime pela irregularidade. Passo ao voto. Inicialmente, há que se destacar que foi garantida a ampla defesa e o contraditório à entidade desde o início da instrução processual, consoante se revela pelo ofício 206.9, recebido em 12 de 3 de 2009 pela ADESAF. Quanto à matéria em exame, não se pode admitir que o parceiro privado, ao firmar parceria com o poder público, subcontrate, quase que em sua totalidade, o objeto, mediante ajuste com uma cooperativa, denotando-se daí a inexistência de aptidão da OCIP para o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de parceria. Portanto, o meu voto conclui pela irregularidade das contas prestadas pela Associação em Defesa da Saúde da Família de São Vicente, acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício de 2005, condena ainda o mesmo Instituto a recolher no prazo de lei o valor do débito, que ora se fixa em R$ 2.870.000, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora cabíveis. Proponho ainda, senhor presidente, multa ao então prefeito municipal Tércio Garcia em 300 UFESPs por deixar de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas da entidade. Faço recomendações também. Discussão, voto do senhor relator. Você não vai suspender a entidade de novos recebimentos até que se regularize esta devolução. Creio que seria... constará do voto. Ok. Encerrada. Continua a discussão. Votação aprovada. Agora, 88, prestação de contas decorrente de termos de parceria referente aos recursos municipais repassados no exercício 2009, no valor de R$ 1.895.000 em números redondos, pela Prefeitura de Porto Feliz ao Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ZAMA, tendo por objeto o projeto de reestruturação da assistência ambulatorial e hospitalar do Departamento Municipal de Saúde de Porto Feliz. Instrução pela irregularidade. Relatório encaminhado. Passo ao voto. Do total entregue ao ISAMA no exercício 2009, o ISAMA já é nosso conhecido, né? No importe de R$ 1.895.000, pode-se dizer que grande parte desse volume foi aplicada na finalidade do termo de parceria, exceção apenas no que se diz respeito à taxa de administração. A ilegalidade constante no presente processado, relacionada à cobrança de taxa de administração, não diverge da existente em outros TCs, envolvendo termos de parceria firmados entre o ISAMA e outros municípios paulistas. Portanto, o meu voto julga irregulares as contas prestadas pelo ISAMA acerca de valores a ele transferidos durante o exercício de 2009. Condena o mesmo Instituto, a mesma OCIP, a recolher o valor do débito concernente à taxa de administração, que ora se fixa em R$ 534.000. Sugiro multa de 300 UFESP ao então prefeito Cláudio Maffei por deixar de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas do ISAMA. Portanto, suspende-se a possibilidade de novas contratações até que seja regularizada satisfatoriamente a pendência apontada. Em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo,
Em conjunto, 89 a 91 da pauta cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Tatuí, exercício 2011, e de Mirante do Paranapanema e Jumirim, relativos ao exercício de 2012. Instrução pela regularidade das contas das câmaras. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, o item 92 tem pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Trata-se das contas prestadas pela Prefeitura do município de Cachoeira Paulista, exercício de 2012. A instrução é toda ela para emissão de parecer desfavorável às contas de Cachoeira Paulista, e não poderia ser diferente na medida em que houve afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, um déficit de 6,99%, e recomenda-se inúmeros apartados para tratar de contratos e de despesas, especialmente as despesas com combustível, que nesse apartado deverá ser melhor analisada, na medida em que se depreende, principalmente no caso dos carros, os veículos colocados à disposição da Secretaria da Educação do município, eles teriam que circular 1.000 quilômetros por dia para gastar o combustível que foi colocado. Então, eu transfiro a palavra à representante do MPC, mas já adiantando que a minha sugestão é nessa direção, pela emissão de parecer desfavorável às contas, pelas razões apontadas e pela formação de autos apartados referentes a despesas com combustível e contratações. Passo a palavra à ilustre representante do MPC. Com a palavra a doutora Hélida Graziani Pinto. Vossas Excelências, o que justifica o pedido de sustentação oral do MP de Contas nos autos do exame das contas da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, relativo ao exercício de 2012, não só a situação já consumada e reconhecida por Vossa Excelência de um parecer desfavorável, mas, sobretudo, e inclusive pela relevância da contribuição que o gabinete de Vossa Excelência e Vossa Excelência nos traz na análise dos dados de educação e saúde desse município. É absolutamente relevante que essa corte comece a tomar em conta, leve em conta os resultados em saúde e educação, não só trazendo de forma descritiva para os pareceres o diagnóstico de como se encontra, mas também daí extraindo um sentido de recomendação, de orientação pedagógica. O que me chama muita atenção, Vossa Excelência, e muito bem relatado no seu parecer, nos autos aqui de Cachoeira Paulista, é que não só houve decréscimo, ou seja, regressividade do IDEB, como também um acréscimo, uma série de problemas no acompanhamento de frequência escolar. Já havíamos suscitado, no caso de Guarulhos, como um crime de responsabilidade, e no caso de Guarulhos a matéria tanto foi examinada nas contas de 2011, mas também no pedido de reexame das contas de 2010, que chegou ao Pleno em setembro do ano passado, que a não frequência à escola configura fato notório, inconteste, ainda que a Câmara de Vereadores, porventura, não adira, não acate o parecer prévio desfavorável desta Corte. Então, os elementos de fato que Vossas Excelências começam a agregar aos vossos relatórios, trazendo descumprimento do dever de garantir toda criança na escola, o que é previsto na Constituição, o que é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que é previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, configura matéria que a Câmara de Vereadores, quando do julgamento político desse parecer, vai ter de motivar para não acatar. Fatos assim consumados, fatos assim comprovados, não cabem em julgamento imotivado das câmaras, pelo sistema jurídico de proteção a esses direitos fundamentais, notadamente saúde e educação. E o que Vossa Excelência suscita aqui, de decréscimo do IDEB, no caso a tabela 1, veja que 2009, o início da gestão desse senhor, que está sendo avaliado agora nas contas de 2012, o IDEB era 4,7 nas séries iniciais, caiu 4,6, parece uma queda discreta, mas não é se considerar o somatório das variáveis. Sobretudo, os dados que o senhor traz em relação à matemática e português. As notas de desempenho médio na rede pública municipal, quando comparadas com a rede privada, indicam um descuido, uma regressividade do comportamento da rede municipal de educação.
Por outro lado, é absolutamente relevante, merece nosso aplauso. É importante que o Tribunal de Contas comece, sim, a aferir esses dados de DataSUS. É importante que o Tribunal de Contas incorpore, mas não só de forma descritiva, que também incorpore como elemento de análise e decisão. Em relação à saúde, a taxa de mortalidade infantil em Cachoeira Paulista, de 2010 para 2011, saiu de 5,08 e subiu a 9,3 em volume de 100 mil a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Uma mortalidade que cresce 4 crianças a cada 1.000 nascidos vivos, em apenas um ano, é algo preocupante. Vossa Excelência suscita, tem outros elementos aqui também em relação à mortalidade na infância em geral, não só do nascido vivo, assim como a população com mais de 60 anos. Por que a saúde no município piorou tanto se mantiveram iguais as mesmas estruturas desde 2009? Porque a tabela que Vossa Excelência traz é do mesmo ciclo de gestão desse mesmo senhor. O que justifica uma queda de resultado? Se os recursos, aparentemente, não decaíram. Não, pelo menos em 2012, a crise que impactou as contas municipais, notadamente em 2009. Então, é importante que essas tabelas venham aos autos. É essencial que Vossas Excelências e os gabinetes de Vossas Excelências incorporem os elementos de análise já disponíveis em bancos de dados oficiais, como o INEP, como o DataSUS, que incorporem também os dados do IBGE, do censo de 2010, sobre frequência escola, o censo escolar, que atualiza isso. Mas o que nós pedimos, o Parquet de Contas, neste processo, acrescenta como pleito, é uma recomendação no sentido de que se observe a regressividade de indicador, que se acompanhe os motivos pelos quais essa regressividade ocorreu, e não só o parecer desfavorável, aqui nesse caso, ele vai ser uma opinião para a Câmara de Vereadores, mas que se oriente à Câmara de Vereadores, que no caso de não frequência à escola, não garantia de toda criança na escola, é crime de responsabilidade do gestor a ser apurada judicialmente. Como já falávamos em Guarulhos, e muito bem decidido na época, pelo conselheiro Edgar, pela eminente conselheira também, doutora Cristiana Moraes, é importante termos intolerância, sermos intolerantes com os resultados regressivos em educação e com a não frequência à escola, a não garantia de toda criança na escola, criança e adolescente, até o ensino obrigatório. É muito importante, parabenizamos a iniciativa, mas é preciso que não seja só descritivo, que as tabelas trazidas por Vossas Excelências também incorporem as recomendações. O trabalho de vosso gabinete é de uma excelência tal que precisa ter consequência na vida desse município. É o que tínhamos a pugnar. Senhor presidente, primeiramente eu agradeço os elogios feitos pela ilustre representante do MPC ao relatório elaborado pelo meu gabinete, notadamente na questão, como destacado, de educação e saúde. Então, nesse ponto, nós pensamos exatamente igual, eu e o MPC, pela sua representante, da importância de se verificar todos os dados referentes à educação e saúde. Agora, melhor do que isso ainda é a posição que o Tribunal de Contas já tenciona adotar, quando o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, nosso presidente, na última sessão administrativa, nos adiantou que há a intenção do tribunal de instituir, inclusive, uma premiação oficial do tribunal para aqueles prefeitos cujos índices de saúde, de educação, mostrarem evolução, para que se faça um reconhecimento público, e o conselheiro Sidney Beraldo também sei que pensa desta forma, e também é autor dessa sugestão, para que isso possa ser reconhecido pelo Tribunal de Contas oficialmente, em solenidades, em sessão pública, e como um estímulo para que os demais prefeitos também persigam esse mesmo objetivo. Quanto às recomendações sugeridas, elas já fazem parte do voto. Eu apenas não o li na íntegra, porque são algo em torno de 8 páginas, mas estão agasalhadas as sugestões feitas pela representante do Ministério Público. Portanto, de contas. Portanto, pela irregularidade das contas, parecer desfavorável e conformação de apartados, para serem conforme consta do voto. Em discussão. Conselheiro Sidney Beraldo, quer falar?
Não. Não. Tem uma Vossa Excelência sustentação assinou. oral seguinte. Imagino que vamos discutir novamente esse tema. Ok. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O item 93, senhor presidente, contas prestadas pelo prefeito do município de Marapoama, exercício 2012. Atendidas as exigências de natureza legal e constitucional, acompanho a sugestão de SDG pela emissão de parecer favorável às contas. Em discussão, votação, aprovado. 94, recurso ordinário interposto pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, em face da respeitável decisão que julgou irregular a prestação de conta dos valores repassados ao OCIP, qualivita e condenou esta devolução do montante de R$ 58.000 em números redondos, exercício 2007, suspendendo-a para novos recebimentos enquanto não recolhidos os valores ao erário. A SDG opina neste processo que mostra que não há nos autos evidência de desvio ou malversação do dinheiro. Ao contrário, que a fiscalização consignou em sua instrução que foi efetuada análise na documentação da despesa constante da prestação de contas e não foram constatadas irregularidades. Em preliminar recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, é preciso certo temperamento na análise desse processado, porquanto ser necessário considerar que os órgãos instrutivos e opinativos desta Corte e a própria decisão recorrida não contestaram a execução do objeto do termo de parceria. Conforme revelado durante toda a instrução processual, não houve indícios de malversação do dinheiro público, e se o objeto foi executado nos moldes estabelecidos, a despeito das falhas formais, por descumprimento de alguma das regras estabelecidas nas instruções, não há como considerar irregular a prestação de contas. Incontáveis julgados tenho defendido que, para se condenar a entidade à devolução dos recursos, seriam necessárias provas irrefutáveis de desvios ou de malversação, o que não se comprovou. Do contrário, se estaria diante do afrontamento à segurança jurídica com o consequente enriquecimento ilícito pelo erário. As falhas reveladas nesta prestação de contas, por si só, não são suficientes a impor à organização social a devolução do valor. Primeiro, porque a maioria das falhas diz respeito a obrigações que cabem ao poder público. E segundo, por inexistir elementos nos autos que evidenciem a não prestação dos serviços ou que tenha ocorrido dano ao erário, desvio de bens, valores públicos ou desfalque. Portanto, o meu voto é pelo provimento do recurso ordinário, com o fim de ser considerada regular a aplicação dos valores, quitando-se os responsáveis. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 95, recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito do município de Mauá e pelo próprio município, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de professores 1 e 2 por tempo determinado levados a efeito no exercício de 2009 no município de Mauá, após a realização de processo seletivo de provas e títulos. Relatório encaminhado previamente a vossas excelências. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, entendo que, neste caso específico, cabe provimento aos recursos. Primeiramente, aqui vou até simplificar, o prefeito fez contratação de 293 professores 1 e 2, mediante contratação por prazo determinado, mas fazendo previamente prova seletiva por títulos. E, no primeiro ano de mandato, no próprio exercício de 2009, realizou um concurso público que foi homologado em 2010, que está sendo apreciado por um outro TC na casa e, portanto, já verificamos que no ano seguinte, no segundo ano da sua administração, não houve nenhuma contratação de professor por prazo determinado. Portanto, no caso específico, eu voto pelo provimento dos recursos para fazer os devidos registros, para que não sejam apenados ou prejudicados aqueles que concorreram de boa fé ao processo seletivo, pelo provimento. Em discussão, votação, aprovado. 96 e 97, em conjunto, senhor presidente, são recursos ordinários interpostos, respectivamente. O 96 pelo prefeito de São José do Rio Preto, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasse realizado ao Grêmio Recreativo Escola de Samba
Pérola Negra. E o 97 pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, Concisca, e pelo senhor Elcio Fiore de Godoy, contra a sentença que negou o registro a atos de admissão de pessoal 2007. Relatórios encaminhados, impregnar recurso em termos. Dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, voto pelo improvimento dos recursos, acompanhando a instrução. Em discussão, votação, aprovada, voto relator. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 98 e seguintes. Senhor presidente, eu começo solicitando a retirada de pauta do item 98 e 99, com retorno ao meu gabinete. É regimental. Item 100, em exame termos aditivos e contrato celebrado pela Prefeitura de Guararema e a construtora OAS Limitada para a construção de conjuntos habitacionais. O contrato e os anteriores termos de aditamento já foram julgados regulares. Não obstante a forma confusa adotada pela Prefeitura na formalização dos ajustes, os requisitos legais pertinentes aos termos aditivos foram preenchidos, inclusive com relação ao limite imposto pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, e as unidades habitacionais foram entregues em bom estado, conforme termo de recebimento apresentados. Acompanham a TJ e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 101, trata de termos aditivos a contrato celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Limitada, para fornecimento de cestas básicas. Instrução unânime desfavorável, uma vez que a documentação apresentada não se revelou suficiente para justificar reequilíbrio econômico e financeiro do contrato ajustado nos dois aditivos. Acompanho a TJ e SDG, voto pela irregularidade dos termos aditivos em questão, com aplicação de multa ao responsável no valor de 300 UFESPs e o encaminhamento de cópias ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 102, em análise termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura da Instância Climática de Atibaia com Emplan, Engenharia Construtora Limitada. Julgado irregular o contrato, merecem a mesma sorte por aplicação do princípio da acessoriedade os aditivos em exame que, ademais, se ressentem de outras falhas. Acompanho instrução unânime desfavorável e voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 103, trata-se de contrato celebrado pelo Instituto de Previdência Social do município de Campinas, Camprev, e Oswaldo Guimarães Leite, com dispensa de licitação para locação de imóvel destinado à realização de perícias médicas. Também em exame o termo aditivo que reajustou o aluguel. Presentes os requisitos legais e diante dos esclarecimentos trazidos pela origem, meu voto acompanha a instrução favorável pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 104 refere-se à licitação e a contrato celebrado pela Prefeitura de Campinas, com Projeção Engenharia Paulista de Obras Limitada, para execução de obras remanescentes de contrato reincidido. A TJ e a SDG ressaltaram que o certame foi embasado em projeto básico incompleto, redundando em reavaliação de quantitativos, com a total descaracterização do objeto contratado. Acompanho a instrução e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovado, voto relator. Trata-se de contrato celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e ao Nutri Alimentos Limitada, para fornecimento de compostos lácteos para as unidades escolares. Meu voto acompanha a instrução unânime, favorável pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 106, em exame, contrato
decorrente de ata de registro de preços celebrados entre a Prefeitura de Hortolândia e Alfalix Ambiental Limitada, objetivando a manutenção de prédios públicos da Secretaria da Educação. Relatório já disponibilizado a Vossas Excelências. Os serviços contratados vão além dos serviços comuns, requerendo, em alguns casos, estudos e projetos de acordo com cada situação. Acompanha a TJ e SDG e voto pela irregularidade da matéria em razão da inadequação da modalidade licitatória escolhida com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, com a permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 107 a 109. Ok. Que tratam de contas de câmaras municipais de Salto e de Pirassununga, referente ao exercício de 2011, e a Câmara Municipal de Monções, relativas a 2012. Instrução unânime favorável nos 3 casos. As questões referentes aos aspectos econômico-financeiros sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. O voto, assim, pela regularidade das contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Com relação, entretanto, à Câmara de Salto, condiciono a quitação do seu então presidente ao ressarcimento ao erário a quantia de R$ 295.030,36, devidamente atualizada, relativa ao pagamento a maior que lhe foi feito no mês de janeiro de 2011. É como voto. Excelência, 295 mil, não. Não, R$ 295 reais. Eu sugeriria a Vossa Excelência que dispensasse essa restituição. É muito mais caro cobrar isso do que o valor. R$ 295 reais, acrescido ao subsídio do presidente da Câmara em um único mês. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, acompanhe os seus votos, que, no caso, pela insignificância do valor, que seja desprezado, R$ 295 reais. Não, eu coloco para avaliação dos senhores conselheiros, mas a fiscalização anotou. Aí, nesse caso, não existe cobrança, porque é apenas determinar que haja devolução, mas, em todo caso, eu... Vossa Excelência coloca para avaliação dos conselheiros, significa para mim, porque o conselheiro já deu a proposta dele, né? Eu estou de acordo com a proposta do conselheiro Robson. É prática comum, a multa ficaria mais cara para ser executada. Estou de acordo. De acordo, vamos então retirar a exigência de ressarcimento do valor. Em discussão, votação aprovada. O item 110, nós temos a solicitação da nossa representante do Ministério Público, doutora Hélida, para a sustentação oral. Trata-se das contas da Prefeitura de Bilac de 2012. Temos no relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, a instrução unânime favorável. Eu passo a palavra à doutora Hélida, representante do Ministério Público. Doutora Hélida Graziano Pinto tem a palavra. Bom, Vossas Excelências, é muito pertinente retomar a palavra agora em outro processo, mas ainda com a mesma temática, qual seja a do adequado gasto em educação, mais do que só gasto mínimo, ou gasto mínimo apenas formal, de contabilização das rubricas admitidas e das rubricas excluídas, lá nos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes, da Lei de Regência do Fundeb também. É muito importante voltarmos à Constituição da República como referência do passo que se espera dessa Corte de Contas. O momento que vivemos de 25 anos de Constituição da República é um momento que reclama um olhar cada vez mais voltado para a efetividade dos direitos sociais. O que o destinatário da política pública percebe como resultado? O Judiciário tem dado conta e tem suscitado a eficácia. Assegurar a vaga na creche ou a vaga no ensino fundamental, ou da mesma forma, pensando em saúde, assegurar a medicação, assegurar procedimento cirúrgico hospitalar.
mas não se trata apenas de eficácia. Não se trata apenas de falar em mais vagas. Se trata de assegurar que a criança permaneça na escola, de assegurar que o adolescente permaneça na escola, que ao final do ciclo avaliativo ele não esteja analfabeto. E os dados do censo nos revelam índices elevados, mesmo no estado de São Paulo, que tem capacidade arrecadatória, capacidade de investimento no setor, acentuar tanto é que não recebe complementação do Fundeb. Mesmo em São Paulo, índices elevados de analfabetismo aos 14 anos. Mesmo no estado de São Paulo, índices elevados de adolescentes que nunca frequentaram a escola. Os dados que o parecer do eminente conselheiro Sidney Beraldo nos traz é de que o município aumentou o valor per capita de aplicação em recursos na educação, mas, a despeito disso, o resultado no biênio observado, que é o que ele traz, né? No biênio observado 2009-2011, é um resultado regressivo, de decréscimo, na monta de 5% da nota anterior. Parece pouco, mas esses resultados discretos revelam alguma mudança significativa da condução de uma política pública que tende a ser estável. A educação não admite solução de continuidade. Não é possível conviver com regressividade de resultados sem nos perguntarmos o que mudou tão bruscamente. E lá na Constituição, quando eu falava no início que é preciso voltar à lei fundamental para avançarmos nessa corte, vejamos, o artigo 206, inciso 7, o artigo 206, inciso 7 da Constituição de 88 nos diz que é princípio obrigatório da educação a manutenção, a garantia de padrão de qualidade. Assim como é princípio da educação a manutenção da criança na escola, a permanência na escola, a valorização do magistério. São preceitos fundamentais que precisam extrair sentido, porque o que nos parece, Vossas Excelências comentava há pouco, elogiando no TC, né, no item 92 da pauta, e agora também aqui, nesse momento, elogio sinceramente o trabalho do vosso gabinete, o vosso trabalho, Sidney Beraldo. É que não basta trazer o dado, não basta descrever a tabela, é preciso extrair dela uma análise, uma rota de recomendação, uma rota de acompanhamento que busque esse acompanhamento de qualidade. Busca esse acompanhamento de frequência à escola. E na Constituição, essa questão da frequência à escola, da permanência na escola, está lá no artigo 208, só para provar a questão do crime de responsabilidade. Não basta a Câmara de Vereadores formalmente rejeitar o parecer desfavorável, porque persistirá, para controle judicial, persistirá a não aplicação adequada do gasto mínimo em educação. Se não houver pela Câmara uma avaliação consistente dos elementos de gasto em educação e a evasão na escola, a não frequência à escola, não for motivada pela Câmara, nós vimos sustentando, o Parquet de Contas vem sustentando, que o julgamento político, nesse caso, sem motivação, é nulo. Essa casa precisa orientar, e o artigo 208, ao que falava há pouco, parágrafo 2º e 3º do 208 da Constituição nos diz: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular. Em oferta irregular entra a oferta com índices regressivos de qualidade. Porque a oferta irregular não é só assegurar todas as escolas, é assegurar a permanência na escola e um padrão de qualidade. Eu só estou casando o 206, inciso 7, com o 208, parágrafo 2º da Constituição. Oferta regular de ensino é manter toda a criança na escola, assegurar a alfabetização aos 14 anos de idade, que é o mínimo no final do ciclo do ensino fundamental. E mais, a não oferta regular, essa não oferta adequada, configura para o constituinte originário responsabilidade da autoridade competente. Por isso, o próprio parágrafo 3º do artigo 208 nos diz: compete ao poder público recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. A mazela que o Brasil vive é uma mazela de falta de educação de qualidade. Gasto mínimo em educação não é só fazer checklist dos artigos 70 e 71. Se está ou não no rol
legal de obrigações a fazer, de ações contidas ali. É preciso também nos atentarmos para os dados oficiais do IBGE, que nos levantam esse volume de alunos, esse volume de adolescentes, de crianças analfabetos ao final do ciclo, que nunca frequentaram a escola. E mesmo esses dados, vejam, se o município majora o gasto per capita e a despeito disso ainda cai, por que não exigir motivação em altos apartados? Por que não trazer um acompanhamento próximo, assim como a própria SDG orientou no Boletim 24 no ano passado, que a fiscalização levantasse o regular funcionamento dos conselhos sociais, dos conselhos de acompanhamento dessa política pública. Então, não é que esta corte já não esteja atenta ao problema. O que o Parquet de Contas tem sustentado é: podemos avançar mais. Podemos extrair a força da Constituição. Esse artigo 206, inciso 7, associado ao 208, parágrafos 2º e 3º, exige que o gasto mínimo não seja apenas o gasto mínimo formal. É preciso que passemos ao gasto mínimo material, avaliar se esse gasto tem sido adequado e eficiente, como o senhor demonstrou aqui. Então, a notícia que o vosso relatório nos traz, ela é muito alvissareira, mas requer consequência. Precisamos extrair daqui uma aprendizagem, e é muito bom ouvir a notícia trazida pelo eminente conselheiro Robson Marinho de que a Casa vai premiar boas condutas. Quando estive docente na UFMG, eu dizia que eu devia ser professora para os bons alunos, para estimulá-los, mas eu também devia ser rigorosa para os maus alunos, para que eles acreditassem que, se não acompanhassem devidamente as aulas, seriam reprovados. Também é preciso punir as más práticas, os maus gestores, e acompanhar a regressividade de resultados, ainda que com aumento de gasto. Porque aí é mais ineficiente ainda. Se gastou a mais e regrediu, a lupa para acompanhar o que aconteceu naquela realidade local tem que ser mais rigorosa. Então, em síntese, para concluir, o que o Parquet de Contas, nestes autos, requer, Vossa Excelência, é que se proponha a fiscalização no acompanhamento das contas seguintes, avaliar essa ineficiência da majoração do gasto, com a regressividade de indicador, porque certamente vai sair o período avaliativo de 2013, e que se permita também levantar os dados do censo escolar pela não frequência à escola e os índices de analfabetos no final desse ciclo. Ou seja, os demais critérios de qualidade, os demais elementos de abordagem, para que não fiquemos numa análise estritamente formal, em que as tabelas chegam nos processos, mas elas não geram consequências na vida real. O que o Parquet de Contas quer é que essas tabelas que os vossos gabinetes trazem tragam consequência para os alunos, para a qualidade do ensino na realidade municipal. É o que tínhamos a manifestar. Palavra ao conselheiro Beraldo. Eu quero agradecer, a contribuição para esse debate, que nós já estamos fazendo aqui no tribunal há algum tempo, com relação exatamente a avançarmos ainda mais, não só do ponto de vista da legalidade, do regramento jurídico, mas também do resultado, das políticas públicas, da sua efetividade. Eu confesso que fico bastante feliz e motivado, com este debate e também com o ambiente que nós estamos vivendo no tribunal. Quer dizer, como o próprio Dr. Robson disse, o anúncio feito pelo nosso presidente, Dr. Edgar, estas questões já tinham iniciado um debate, inclusive com possibilidade de parcerias com entidades que representam esse setor da educação, da sociedade civil, já durante o período da presidência do Dr. Roque Cittadini. Concordo plenamente. Não tenho nenhuma dúvida, e estou bastante feliz e motivado, repito isso, por estarmos promovendo esse debate. Eu acho que ele se inicia, nós já começamos a colocar nos relatórios não só o resultado do IDEB, com um foco maior, começando pela educação. Esse indicador é um indicador universal, reconhecido. Não só isso também, mas aquilo que
também foi colocado a questão da qualidade do gasto, não é? O volume aplicado, nós estamos observando o gasto per capita. E nesse caso de Bilac, realmente nós recomendamos isso e verificamos que houve um aumento do investimento, não é? E uma regressão do resultado. Então, isso é realmente uma questão grave, não é? E nós podemos avançar muito nas recomendações, nas observações, não é, que já existe, não só na Constituição, mas nas leis que regulamentam a aplicação dos recursos do fundo, na presença do aluno na escola. Enfim, nós temos um conjunto de variáveis e cases onde já deu certo e que nós estamos verificando também já em contas onde você tem um recurso per capita menor investido e um resultado melhor. Então, nós precisamos observar o que ocorre, porque isso pode ser observado por outras administrações. E o avanço é grande nesse sentido, no sentido de que o próprio presidente anunciou, e aí aproveito para cumprimentar também o doutor Sérgio e toda a equipe da UDESP, né, na criação, na proposta de criação deste índice de efetividade da gestão pública, onde nós iremos compor vários indicadores, além da educação, saúde, segurança, e na área fiscal. Então, acho que nós estamos no caminho correto, estamos avançando. Eu apenas aproveito esta oportunidade para fazermos uma observação. É preciso também, no caso da educação, a prefeitura, quer dizer, a política municipal, no caso dos alunos já municipalizados, é de responsabilidade efetiva do prefeito, quer dizer, as políticas públicas dirigidas e encaminhadas pela prefeitura, no caso dos alunos municipalizados. Mas nós temos também alunos que não são municipalizados, nas mesmas escolas. O IDEB registra por escola. No caso da educação, não me preocupa muito esta avaliação. Agora, no caso da saúde, é preciso também tomarmos um certo cuidado para não jogarmos nas costas do prefeito todo um resultado das políticas de saúde, porque ele não tem e nem recursos, e nem todas as políticas estão sob sua responsabilidade, né? Ele tem mais a questão do atendimento básico, mas o atendimento secundário, o atendimento mais complexo, investimentos, muitas vezes, na área de saneamento, que não é, inclusive, da sua atribuição. Então, é preciso também nós termos um olhar, no caso da segurança pública. Aliás, no caso da saúde, quem fica com o menor recurso são os municípios. Nós temos verificado, inclusive, municípios crescendo significativamente os seus investimentos nessa área, por uma demanda local muito forte, não é? Então, é preciso também que a gente faça essa observação, para não corrermos o risco de jogarmos no índice toda a responsabilidade do resultado no prefeito, e nem sempre ele tem a responsabilidade sobre todas essas políticas públicas. Muitas delas são estaduais, são federais. Aliás, quem fica com o maior volume de imposto arrecadado é o governo federal, e aquele que tem a maior responsabilidade sobre a grande maioria destas políticas. Continue a discussão. Senhor relator, eu queria dizer, eu estou retomando depois de um ano, eu queria dizer o seguinte, que eu divirjo um pouco de Vossa Excelência e divirjo do Ministério Público. A proposta de acompanhar na próxima auditoria aqueles municípios como esse daqui, que houve regressão nos resultados da educação, eu acho muito leve. Eu quero sugerir, não sei se Vossa Excelência concorda, o município de Bilac, 2012, nós temos ainda prazo até o final do ano para apreciar suas contas. Eu acho que nós devemos converter isso em diligência
oficiar o prefeito de Bilac. Por que o senhor gastou mais e a educação piorou? É relevante. Se o senhor houve uma regressão na qualidade do ensino, tendo gasto mais, eu acho que eu sugiro, diferente do que fez o Ministério Público, que se converta em diligência e oficie a prefeitura. Mesmo no caso de saúde, ele que diga, olha, eu não recebi dinheiro, ou eu recebi dinheiro errado, ou eu recebi fora de prazo. Mas tendo havido regressão nos índices, regressão nos resultados, eu acho que cabe perguntar nas contas, antes de a gente apreciar. Não sei se Vossa Excelência concorda. Eu sei que não é a proposta do Ministério Público, nem é de Vossa Excelência, mas eu, por mim, proporia converter em... Pois é, ela já disse... Pois é, eu converteria em diligência e oficiaria. Qual é o problema? Eles expliquem para nós por que o município lá aumentou o número de... gastou mais em educação, piorou a educação, aumentou o número de pessoas fora da escola, aumentou o número de repetência, aumentou... Por quê? Aí nós teríamos a resposta dele. Por quê? Nós teríamos a resposta dele. E teríamos dado Eu quero dizer que eu estou voltando agora para a Câmara. Eu não sabia que estava esse assunto nesse... Mas eu acho que simplesmente acompanhar a auditoria pode ser... Nos meus processos eu vou oficiar, antes de vir para casa. Eu vou vir para cá, antes de vir para cá. Mas acho que, se Vossa Excelência concordar, deveríamos transformar em diligência e oficiar. Acabou. Por que, então a gente não bota esse monte de número aí de índice, IDEB, não sei o que mais lá? Nós botamos o índice que diz que houve uma regressão nos resultados, tendo gasto mais dinheiro. Você me diga por que isso. Eu proporia isso aí. Se Vossa Excelência concordar, concordou. Se não, eu já digo que nos meus votos eu farei isso. Nos meus relatórios eu farei isso. Pois não. Para dizer o seguinte, já foi feita a instrução do processo, nós já avançamos, quando começamos a colocar, diferentemente dos relatórios do gabinete de Vossa Excelência, que não colocou ainda. Eu e o conselheiro Sidney Beraldo, a gente coloca já esses dados todos no relatório. É um avanço. O segundo avanço, a gente recomenda ao prefeito, mostrando para ele, olha, você gastou mais na educação e caiu o índice. Já se fez uma recomendação nesse sentido. Então, a instrução está conclusa. O Ministério Público de Contas, o que ele falou? Parecer favorável e acompanha as recomendações da fiscalização. O Ministério Público de Contas já falou no processo. Mas eu não estou concordando com o Ministério Público de Contas. Então, eu acho que não tem que fazer mais nada no limite da nossa competência. Não, senhor. Nós temos que avançar. Não, mas, eu não. Eu daqui a vou pouco perguntar. Eu quero que Vossa Excelência me explique, porque o Tribunal de Contas vai ser responsabilizado pela ausência de aluno na sala de aula. Não é responsabilidade. É o tribunal que vai acompanhar a evasão escolar, que vai acompanhar a saída da escola. Vossa Excelência não está entendendo a questão. Tá bom. Eu voto a favor. O meu voto, senhor conselheiro Beraldo, acompanha o voto de Vossa Excelência pela emissão de parecer favorável às contas, conforme toda a instrução do processo, com as recomendações constantes do voto de Vossa Excelência e já explicitado. Bom, Vossa Excelência concorda. Eu já disse o seguinte, eu não concordo com a proposta originária do Ministério Público e não concordo com Vossa Excelência. Acho que é competência do tribunal, sim. Nós ficamos falando em qualidade de gasto, qualidade de gasto, qualidade de gasto. Quem que vai conferir a qualidade de gasto? Eu não vou querer saber se faltou aluno na escola, se não faltou aluno na escola. Mas há uma política pública de educação que deu um resultado ruim. E eu digo agora aqui, muito bem, então deu um resultado ruim, vê se no ano que vem dá um resultado melhor. Mas eu estou dizendo, Vossa Excelência disse muito bem, meu gabinete não coloca. Porque se fosse colocar, não era para efeito apenas de colocar. Seria para perguntar para o prefeito por que aquele resultado foi assim. Então, nos meus votos, virá a explicação do prefeito ou não virá? Continua em discussão. Eu entendo, é um debate bastante positivo. Eu acho que Aliás, eu achei que esse debate a favor da sociedade, a favor do resultado. Mas eu, como relator, eu gostaria da compreensão dos senhores conselheiros para que eu possa pensar melhor, retirar de pauta e aí
teremos tempo para poder decidirmos o melhor encaminhamento. Perfeito. Tá ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Tirar de pauta. Florínia. Item 111. Em exame, as contas da Prefeitura de Florínia, exercício de 2012. Instrução dividida, com a TJ opinando pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável. Acompanham a TJ, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e alcançados bons resultados econômicos e financeiros do exercício. Aqui também foi verificada a abertura de créditos adicionais acima do previsto da LOA e a utilização de transposição, remanejamento e transferência de recursos sem lei específica, mas, ainda que mereçam sérias advertências, tais alterações não causaram, no caso, desajuste fiscal. Com relação às restrições relativas ao último ano do mandato, foram atendidos os dispositivos da Lei Eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao IDEB, pesquisa efetuada pela assessoria do meu gabinete demonstra que o Ministério da Educação não divulgou resultados da 4ª série e 5º ano e 8ª série e 9º ano do município de Florínia, tendo o município apresentado no exercício 2012 uma diminuição de 8,43% no investimento per capita do ensino em relação ao exercício anterior. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas de Florínia, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Item 112, em exame, recurso ordinário, interposto conjuntamente pelos dirigentes, à época do Departamento de Água e Esgoto de Sumaré, em face de sentença que julgou irregulares as contas da autarquia, referência ao exercício 2002, e determinou a devolução da importância de R$ 34.254,84 por parte de Paulo Roberto da Silva e de R$ 3.744.090 por Antônio Reginaldo Tosta, devidamente atualizados. A TJ e SDG pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, o recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões recursais, exceção feita à quantia a ser devolvida por Paulo Roberto da Silva, são insuficientes para a reforma da decisão recorrida, no que se refere às irregularidades detectadas nas contas da autarquia. Com relação, entretanto, no que respeita à condenação do referido servidor à devolução da quantia de R$ 34.254,84, entendo que o reclamo procede. Os gastos com publicidade no valor original de R$ 6.560 não se revelaram elevados e não há indícios de promoção pessoal de agentes políticos. As despesas referentes à verba de sucumbência, valor original de R$ 18.000, e a gratificação por quebra de caixa, R$ 1.727,20, já foram relevados e precedentes desta Casa que especificamente examinaram a situação do servidor. Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso em exame, exclusivamente para o fim de afastar a condenação de Paulo Roberto da Silva à devolução da quantia em questão, mantida no mais a decisão recorrida. Provimento parcial, portanto. Parcial. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, com permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 113, 114, 116 e 117. Ok. 115 não, porque a sustentação oral depois será feita. Exatamente. Sustentação oral. O item 113 versa sobre recurso ordinário interposto pela Ana Maria Alonso, ex-prefeita do município de Chavantes, em face de sentença que lhe
aplicou multa de 100 UFESPs, tendo em vista a ausência de informações no prazo fixado por esta Corte a respeito da adoção de medidas investigativas e a efetiva determinação de providências para apuração de responsabilidade em processo administrativo apropriado pelas irregularidades ocorridas no município exercício 2002. O item 114 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Hortolândia contra a decisão que julgou irregular licitação e contrato para a construção de prédio sede da Guarda Municipal. O item 116 se refere a recurso ordinário apresentado pelo município de Morro Agudo, em face de sentença proferida em autos apartados das contas da Prefeitura exercício 2006, que julgou irregulares as despesas realizadas no valor aproximado de R$ 338 mil sem procedimento licitatório. E o item 117 cuida de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, contra a decisão que negou registro a autos de admissão temporária em razão do descumprimento de ordem de classificação, da ausência de justificativas para algumas das admissões temporárias e de prorrogações contratuais não permitidas pela lei. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossa Excelência em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Item 115 da pauta, um pedido de sustentação oral, Dr. Mair Godoy, digníssimo representante do Instituto de Previdências de Hortolândia, assume a palavra. Dr. Mair Godoy, como nós sabemos, é o decano dos advogados desse tribunal. Conselheiro Cid Liberal tem a palavra para relatar. O item 115 trata-se de recurso ordinário formulado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, Hortoprev, em face de sentença que julgou irregulares as contas da entidade de exercício 2006, tendo em vista desacertos referentes à comprovação dos adiantamentos concedidos, à contratação de calculatorial mensal, a sobreposição de objeto em cláusulas contratuais dos prestadores de serviço e a licitação de imóvel em valor acima da avaliação de mercado. Instrução dividida, posicionando-se a unidade jurídica e a TJ pelo provimento e a chefia do órgão, bem como o SDG, pelo desprovimento do apelo. É o que consta no relatório. Doutor Mair Godoy, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, emérito relator, ilustre conselheiro integrante da Câmara, senhor representante do MP de Contas, ilustre senhor diretor secretário. Nestes 47 anos que eu acompanho os julgamentos desta Corte em relação a municípios, eu tenho sentido um bafejo no meu orgulho paulista, dos trabalhos aqui desenvolvidos em favor da melhoria da administração municipal e, notadamente, na alta função didática dos votos aqui prolatados, das decisões desse tribunal, principalmente agora em favor da educação e da saúde. Esta função didática
se reclama porque quando se fez a atual Constituição, se colocou que o Estado e a União teriam direito a uma escola de administração pública, mas não se deu idêntica competência aos municípios, que seus prefeitos, vereadores e altos funcionários, secretários, sofrem da falta desta orientação de uma escola de governo. Mas este tribunal tem, no seu trabalho, superado essa dificuldade de divisão de competência da nossa Constituição, orientando os administradores no bom sentido de nós apurarmos a atividade administrativa de municípios. E esta dedicação do tribunal, que vai além da simples função de ver contas e aprová-las ou desaprová-las, eu sinto a repercussão no Tribunal Regional Eleitoral e mesmo no Superior Tribunal Eleitoral. Porque as decisões deste tribunal, impugnando contas, ali são mantidas quase que na integralidade, o que demonstra o acerto do trabalho judicante desta Corte de Contas. Então, isto envaidece o paulista em perceber que o nosso tribunal vai além da simples enumeração de competência constitucional. E agora, nessa questão da educação, em que o nosso Estado recebe uma migração constante e isto altera o índice, o IDH dos municípios, porque as grandes obras recebem famílias vindas de outros estados sem formação educacional, prejudicando o índice que Vossas Excelências têm notado. Senhor relator, o nosso recurso ataca os 3 pontos em que houve apontamento e consequente reprovação das contas. Juntamos uma nota fiscal 4.909, demonstrando que aquela cifra constante da prestação de contas é absolutamente correta. Fomos buscar no original a cópia desta nota fiscal. Em relação à segunda, pedimos à empresa que nos desse cópia da nota fiscal originária. Todavia, o gerente da empresa, com a responsabilidade que tem pela declaração que fez, disse não ter conseguido localizar a nota original. Nós tentamos por todos os meios e não conseguimos, para demonstrar que aquela despesa realmente estava naquele valor. O instituto que eu defendo juntou também um documento provando a saúde fiscal
e econômica no concerto dos demais institutos, demonstrando a forma certa e correta dos seus dirigentes. Foi objetado que havia uma sobreposição de dois contratos. Um deles dizia respeito à criação de uma lei que pontualmente resolvesse toda a situação dos servidores levados para o Instituto e a consequente orientação profissional dos servidores para cumprimento desta lei. Como se fez referência à emenda 41 em ambos contratos, isto levou ao cometimento de uma falha de parte da auditoria, que entendeu que o segundo contrato também dizia respeito ao objeto do primeiro. Todavia, não. Enquanto o primeiro era uma técnica legislativa para criar a legislação pontual, o segundo era para solucionar o problema advindo das aposentadorias e pensões concedidas antes da 41 e que poderiam estar contrária à forma da lei atual. Foram dois contratos com dois objetos totalmente diferentes. O terceiro fato que levou à não aprovação das contas foi a renovação do contrato da locação do prédio onde o Instituto está localizado, no centro do município. Desde a criação do município, ele está ali. Foram feitas várias obras, vários melhoramentos no prédio para atender os interesses do Instituto. Paredes divisórias, fontes de energia, comunicação, enfim, várias modificações e melhoramentos foram feitos para atender ao interesse do Instituto e dos segurados. E também por ser um prédio central, em rua servida por transporte coletivo, o Instituto não quis fazer uma mudança de sede e preferiu negociar o valor da locação. Conseguiu uma redução e juntamos, inclusive, uma declaração do Bradesco, instalado ali do lado, em prédio semelhante, para demonstrar que o preço que o Instituto veio a pagar era compatível e era inferior ao contrato do Bradesco. Isto para demonstrar a firmeza com que a diretoria do Instituto trabalha. E por isto que no gráfico que juntamos mostrou a saúde financeira do Instituto, que é objeto de festejamento, porque sabemos aí das dificuldades que muitos institutos estão correndo, enquanto o Ortoprev goza de excelente saúde financeira e econômica. Por tudo isto, eu espero que esta Corte conheça do recurso e lhe dê provimento. Muito obrigado. Conselheiro Sidney Beraldo. Bom, primeiro, queria agradecer muito as palavras do Dr. Mair Godoy
a favor do trabalho deste tribunal, não é, que vem respaldado por estes 47 anos de trabalho aqui. Realmente isso fortalece muito aí os seus argumentos. E, com relação ao processo, eu gostaria de retirar de pauta para que possamos apreciar as alegações trazidas aqui por Sua Excelência. Ok. É regimental a retirada de Vossa Excelência. A nossa pauta do dia foi cumprida. Consulto a doutora Hélida Graziani Pinto sobre eventual interesse processual e alguns dos itens que foram nos dias de hoje apreciados. Sim, Vossa Excelência, o Parquet de Contas deseja ter ciência específica dos itens 5, 32, 33 e 93. Anotou? 5. 32, 33 e 93. Divertimos bem hoje. Ok. Não há mais processo na pauta. Está encerrada a sessão.